Olá, começamos mais um Câmara Entrevista da série de apresentações dos vereadores que compõem a legislatura 2025-2028 aqui da Câmara de Vereadores de Bagé. E hoje vou conversar com o vereador que esteve na presidência da casa até dezembro do ano passado, que é o vereador Rodrigo Ferraz. Olá, vereador, obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco. Até as eleições de 2020, o senhor era um desconhecido no ambiente político de Bagé, né? Mas, apesar disso, se elegeu com 681 votos, superando algumas figuras que, teoricamente, seriam mais conhecidas no cenário local. Como é que surgiu a ideia de ser candidato e como é que foi essa sua primeira campanha eleitoral? Tudo bem, Bruna? Obrigado pela oportunidade, a Fernanda, o nosso cameraman aqui, a toda a equipe da TV Câmara Bagé. Bom, eu nunca tive pretensão alguma de ser político, nunca participei de nenhum certame político ao longo da minha vida, mas naquela ocasião me surgiu o convite, né, para mim participar da eleição, haja vista o projeto social a qual eu desenvolvi aqui em Bagé há muito tempo, que muita gente já conhece, né, e outras pessoas recém estão tomando conhecimento disso. Que projeto é esse? É um projeto social que versa sobre o acolhimento e o tratamento de dependentes químicos, pessoas que sofrem com algum tipo de vícios, né, seja ele alcoólico ou qualquer outra droga. Ao virar meio que uma referência desse assunto na cidade, as próprias famílias me induziram a concorrer a vereador. Rodrigo, tu deve concorrer a vereador, porque esse trabalho é muito bacana, muito bonito, e se tu for vereador, tu vai ter muito mais força para desempenhar essa função. E as pessoas tinham razão, né? Sendo vereador, eu consegui dar andamento e efetivamente ajudar muito mais pessoas. Então nasceu assim, né? A história de eu concorrer a vereador e eu, um cara desconhecido, né? Uma pessoa sem recursos, porque é caro, né? Né? Tu patrocinar uma campanha política, as pessoas colocam muito dinheiro nisso. E eu fui lá com o peito e com a coragem, né? Contando a minha história de vida, a minha história de superação e o trabalho que eu já tinha ofertado à nossa comunidade e aquilo que eu pretendia fazer. E as pessoas compraram a ideia, né? Então eu concorri pelo Democratas na época, que foi o partido que abriu as portas para mim, é um partido de centro-direita, e eu fui o mais votado do partido e garanti uma cadeira aqui no Legislativo. E apesar de não ter experiência, né, na ocasião o senhor cumpriu o papel de ser o líder do governo na Câmara. Como é que, nos conte um pouco sobre essa função, né, para os nossos telespectadores, no que ela consiste e qual foi a importância dela, né, no seu trabalho e no seu aprendizado enquanto vereador? Foi muito bacana porque eu cheguei aqui, né, como já disse, totalmente desconhecido e através dos meus posicionamentos, né, das minhas atitudes e do meu compromisso com o antigo governo de promover, né, de fato melhor para a nossa cidade, não só na área da dependência química, mas no desenvolvimento estrutural como um todo do nosso município. O então prefeito Divaldo Lara, né, me convidou para assumir a condição de líder do governo na Câmara, que é uma situação em que o vereador representa aqui as ideias do governo. Hoje, por exemplo, o líder do governo, o prefeito Mainardi, é o vereador Lelinho Lopes. A função dele aqui é defender o governo, né? E é importante função, né? Por sinal, o executivo precisa desse representante aqui na Câmara, né? Para dialogar com os demais parlamentares, né? Para construir a aprovação de projetos que tenham interesse pelo executivo e pela sociedade. Então é uma função muito importante a do líder do governo, que eu exerci naquela ocasião, que me trouxe, além de muito aprendizado, e muito estreitamento de relações com os meus pares de todos os partidos, me trouxe muita confiança, né? Eu aprendi muito e consegui, acredito que fazer um bom trabalho aqui na condição de líder do governo. Afinal, durante esse período todo que eu fui líder de governo, nós aprovamos 100% dos projetos que vinham do Poder Executivo. Eu consegui sentar com os vereadores do PT, com os vereadores, com os meus opositores, conversar, dialogar, negociar, né, e chegar no entendimento comum. É muito importante essa função de líder do governo. E agora, já como o senhor falou já no início da entrevista, né, vamos falar um pouco mais para o pessoal, lhe pedir para falar um pouco mais, né, para os nossos telespectadores sobre o convênio com a CAEX, o projeto Saber Viver e todo esse trabalho, né, que o senhor desempenha em função da recuperação de dependentes químicos, né, que acaba sendo a principal bandeira do seu mandato. Sim, essa bandeira é
ela é além, né, de uma bandeira de mandato. É um sentido nobre que eu encontrei para conduzir a minha vida. Todos sabem da minha história pregressa, né, das experiências que eu tive, que foram muito difíceis de enfrentar, eu e a minha família, né? Eu tive um episódio de dependência química, né? Foi um ato experimental, e isso acontece com a maioria dos jovens que porventura experimentam usar algum tipo de droga, e eu lá com 16 anos experimentei, né? E aquele ato experimental caminhou pelo hábito durante muito tempo, e aquele hábito, com o passar dos anos, se tornou uma necessidade. Ou seja, eu adquiri a dependência química. E dependência química é doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. CID-F19 com algumas variantes, conforme a tua droga de preferência. E isso me causou muita dor, muito sofrimento, especialmente as pessoas que a gente mais ama, são as pessoas que mais sofrem. Envolve toda a família, Envolve né? todo mundo. As pessoas, o dependente químico, ele acaba não vivendo e não deixando ninguém mais viver à sua volta. E após muito tempo, né, desse longo sofrimento e dessa rotina extremamente desgastante, né, que eu não tenho vergonha nenhuma em falar, antes eu tinha vergonha de relatar isso abertamente, hoje eu tenho orgulho da minha história, Bruna, orgulho do que eu me tornei, né? Porque muitos vão por esse caminho, mas poucos superam, né? Não tenho nada na vida, mas o que eu tenho não tem dinheiro no mundo que compre, que é paz de espírito, que é respeito das pessoas, que é a minha família ao meu lado, que é poder levantar e vir trabalhar, né, sem ter nenhum tipo de problema relacionado às drogas, como eu já tive. Agora, o dia 12 de abril, agora, pouco menos de um mês atrás, eu completei 10 anos de absoluta sobriedade. 10 anos sem ingerir uma gota de bebida alcoólica e nenhum tipo de outra droga, nada. Sobriedade total e absoluta. Isso me traz muito orgulho, assim, e a certeza que eu escolhi o melhor caminho. Viver sóbrio, limpo e perto das pessoas que eu amo, né? Então, essa história nasce assim, né? Com esta pauta que eu me elejo vereador e com o meu mandato aqui na Câmara, que eu consigo efetivamente construir políticas que beneficiem outras pessoas que também precisam dessa ajuda. Afinal, a droga está inserida em toda a sociedade, do mais rico ao mais pobre, do produtor rural ao filho do desempregado que mora na vila mais pobre de Bagé, do filho daquela pessoa que tem uma mansão no bairro mais nobre, àquela pessoa que não tem condições, do filho do intelectual ao filho do analfabeto, do branco, do preto. A droga, a gente costuma dizer que é democrática. A droga atinge todas as esferas da sociedade. E as pessoas me procuram aqui na Câmara todos os dias, através do meu telefone, através da minha assessoria, ou em loco aqui na Câmara, né, pedindo ajuda para o seu filho, para sua filha, para o seu marido, para a sua esposa, às vezes para o pai, que é um dependente químico. A droga está em todos os lugares. Nós internamos uma senhora, professora concursada do estado do Rio Grande do Sul, viciada em crack, aos 63 anos de idade. Gente bem empregada, gente bem resolvida, gente com formação superior, gente analfabeta, gente com pouco estudo, enfim. Né? E esse trabalho que a gente consegue fazer agora aqui, de fato, vem transformando a vida de muitas pessoas, como transformou a minha. Por quê? Porque quando eu aceitei, né, e consegui entender que, de fato, eu estava inserido num local que eu não conseguia sair sozinho. Né? Quando eu entendi que eu precisava de ajuda, que eu fui fazer um tratamento. A minha família me acolheu, como sempre, e eu fui me internar numa comunidade terapêutica chamada CAEX, lá em Pelotas. E lá o tratamento é de caráter voluntário. Fica quem quer. Tu não é obrigado a ficar. Mas quando tu chega lá, tu é muito bem acolhido. Os coordenadores e monitores que lá estão te esperando, que também passaram por esse processo de recuperação, eles te dizem o seguinte na chegada: Rodrigo, tu quer mudar a tua vida? Tu está no lugar certo, irmão. Fica aqui que nós vamos te ajudar. Agora, se tu não quer, volta para o lugar que tu estava. Que a gente quer aqui pessoas que queiram e tenham a coragem suficiente para mudar a sua própria história. E eu falei, não, eu quero muito mudar minha vida. Então fica. Me deram um abraço
caloroso, né? E eu já fui às lágrimas, porque isso mexe com a tua vida toda. E lá eu fiquei por 12 meses, um ano internado. Sabe o que é isso? A pessoa abdicar da sua própria vida, da sua família, durante 12 meses, voluntariamente. Eu tinha vontade de vir embora, mas Sabia que precisava ficar. algo me prendia, minha consciência me prendia. Cara, tu tem que ficar, termina o teu tratamento, conclui teu tratamento. E foi a coisa mais linda que aconteceu em toda a minha vida. Foi aquele momento que eu vivi lá dentro. Eu conheci pessoas sensacionais, pessoas incríveis, né, que viviam o mesmo problema que eu vivi, né, e lá nós dividia forças, experiências e esperanças de uma vida melhor no futuro, né? E vim de lá assim, depois de um ano, a minha família me visitava lá durante o ano inteiro, uma vez por mês tu pode receber visita, né? E eu fui me reformulando de dentro para fora, né? Revendo valores que eu já tinha aprendido ao longo da vida, porque graças a Deus eu tive uma ótima formação. Meu pai é um homem honrado, minha mãe é uma pessoa de bem, né? Uma família tradicional que eles não têm culpa nenhuma. Eu fui fisgado por um fenômeno social que atinge, né, como eu já disse, a comunidade como um todo. E a partir disso, né, já como vereador, eu consegui construir um convênio que tu citou aqui na tua pergunta, que é o convênio que obriga a Prefeitura Municipal de Bagé a pagar tratamento aos dependentes químicos que porventura precisam e aceitem o tratamento como eu um dia aceitei. Então nós construímos inicialmente 10 vagas pagas pela Prefeitura e no outro ano nós renovamos o convênio e ampliamos de 10 para 20 vagas. Então, enquanto o governo passado administrava esse convênio, eu sei que as vagas lá estavam sempre completas. Sempre tinha 20 pessoas lá em tratamento e fila de espera, inclusive, para conseguir uma nova vaga. E as pessoas que vão para lá, como eu disse, é em caráter voluntário. E o que eu consegui colocar lá em parceria com a Rede TC de cursinhos que tem aqui em Bagé, que eu agradeço a Cris, que é a proprietária da Rede TC. Nós conseguimos colocar lá dentro da CAEX um laboratório de informática, uma sala tipo tamanho dessa, com meia dúzia de computadores. E lá nós ofertamos àquelas pessoas que estão em tratamento mais de 200 cursos gratuitos. Cursos de baixa complexidade, sim, mas que para aquelas pessoas que muitas vezes não têm nada, é uma porta de recomeço. Né? Nem todo mundo teve a sorte que eu tive, de ter um pai, de ter uma mãe, né? De ter valores morais dentro de casa. Tem pessoas que a gente junta da rua, que a gente ajuda, que a pessoa faz o tratamento, volta de lá com brilho no olho e tu devolve essa pessoa para onde? Muitas vezes tu devolve essa pessoa para o lugar que ela adoeceu. O pai está preso, a mãe vende droga, a casa é um ambiente de violência doméstica e consumo de substâncias psicoativas e bebida alcoólica. Que chance essa criatura tem de se manter bem? É quase nula a chance dessa pessoa perseverar na sua recuperação. Então, né, pensando nessas pessoas que são muito desassistidas, inclusive pelo governo, não só municipal, mas governo federal como um todo, isso é histórico, né? As comunidades terapêuticas, inclusive, nascem na década de 70 justamente para cobrir uma lacuna que o Estado não consegue ofertar tratamento às pessoas, né? Salvo o tratamento convencional, que é oferecido pelo CAPS, que ajuda muita gente, por óbvio, né? Mas muitas pessoas não conseguem aderir ao tratamento convencional. O nível de dependência é tão crônica que a pessoa precisa de um tratamento mais contundente. O CAPS oferece, por exemplo, a reclusão, né? Que tem que tirar aquela pessoa da sociedade até que ela se recupere para voltar. Exatamente. E agora, através dessa necessidade que nós identificamos, Bagé se torna exemplo para o Estado e pioneira nesse assunto de convênios para tratamento de usuários de drogas. Então já são centenas e centenas de pessoas que foram recuperadas através desse projeto, né? Através do projeto Saber Viver, que ensina as pessoas a voltarem a ter amor pela vida, amor próprio, né? E ressignificarem a sua história. Isso não tem preço, Bruna. É a coisa mais gratificante que tem. Eu sou premiado a cada visita que eu recebo no meu gabinete, daquela pessoa que cruza a porta da minha sala já com os olhos cheios de lágrimas, para me dar um abraço e me agradecer por ter conseguido superar isso e hoje está tendo a oportunidade de viver em paz,
de viver longe das drogas, de viver próximo aos seus amores, à sua família. Então é um trabalho que Deus me oportunizou fazer através da minha própria história, né, de ter superado e através do meu exemplo de superação ser fator de transformação na vida de outras tantas pessoas, independentemente de eu ser vereador ou não, de eu me reeleger ou não na próxima eleição, não sei o que vai acontecer. Esse trabalho eu vou levar pro resto da minha vida, porque é muito gratificante. Mas sem dúvida que ter um cargo ajuda na questão de formar as políticas públicas para trabalhar em torno do tratamento dos dependentes químicos, né? Com certeza ajuda, porque aqui, tendo uma cadeira no parlamento, a gente representa uma parcela importante da comunidade que nos dá condição de, através do mandato, propor projetos de lei, propor iniciativas que de fato venham ao encontro dessas pessoas e dessas famílias e da sociedade como um todo. Porque no momento que tu tira um dependente químico da rua, um usuário de droga que está ali na lata de lixo na esquina, sabe aquele cidadão que está ali dentro da lata de lixo, dentro do container, aquele cara tem uma família. Ele não nasceu de uma cegonha. Ele tem uma mãe, que está lá numa vila chorando. Ele tem um pai, às vezes ele tem uma filha, um filho, uma esposa, uma vida interrompida pela drogadição, pela dependência química. E no momento que tu tira essa criatura da rua, às vezes não tem nem dente mais, não toma banho faz um mês, não tem problema. A gente pega, dá um abraço, tenta identificar nele um foco de autoestima, dá um banho para ter comida, uma roupa limpa, pegamos ele pela mão e levamos ele para lá, para a CAEX. Tu não tem noção do significado que tem isso para mim. Eu entrar com alguém lá de mão dada para apresentar o caminho da recuperação. Não é a porta do céu, mas com certeza é a saída do inferno que a gente propõe para essas pessoas. E no momento que tu tira um usuário de drogas da rua, tu está ajudando toda a sociedade. Porque ele não está mais alimentando o tráfico, o crime, ele não está se envolvendo em pequenos delitos, daqui a pouco, né, para roubar, machucar alguém, né, para conseguir um dinheiro ali, para usar droga, para se livrar daquela abstinência terrível que, de fato, a abstinência do crack é devastadora. Há pessoas que se suicidam por não saber lidar com a falta da droga, não aguenta a depressão que aquilo causa. É terrível. E só outra dose faz com que a pessoa saia daquela depressão. Então a pessoa fica presa num ciclo vicioso. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Não para ter prazer, mas para sair daquele buraco depressivo que a falta da droga te causa. Então, daqui a pouco a pessoa comete um ato insano, né? Um ato delituoso e acaba preso, com a vida interrompida aí por causa da sua dependência química. E uma outra pauta, né, que acabou entrando na sua agenda diz respeito ao agro e aos produtores rurais da região. Então vou lhe pedir para comentar um pouco, né, sobre a Vigília Olavo Salles e a situação do MST aqui na região. Bom, o MST, agora com o governo Lula, com a eleição do prefeito Mainardi aqui em Bagé, onde se alinham as estrelas do PT, ganha por óbvio força e respaldo. Os episódios do MST no governo Bolsonaro foram praticamente nulos, né? E já são múltiplos os casos de invasões a propriedades privadas agora na gestão do governo Lula, porque é uma pauta. MST e PT são sinônimos, andam junto, caminham lado a lado, de mão dada, que nem eu e os dependentes químicos. O MST e o PT se dão as mãos e caminham junto. Onde tu vê uma bandeira do MST, tu vê uma bandeira do PT do lado. É a política deles. E a gente está aqui para combater. O grupo de Vigília Olavo Salles, para quem não sabe, foi um movimento de produtores rurais em contrapartida à chegada do MST ali no costado da Olha Negra. Esse grupo de vigília se formou às margens da BR-293, ali no trevo de acesso à cidade de Olha Negra. Montaram uma estrutura ali, né, permanente, e ali permaneceram por um ano. Inclusive eu ia para lá praticamente de forma diária, dar esse respaldo, usar nossa estrutura política, nossa força política para ajudar. Afinal, cada político defende aquilo que acredita, e a democracia se faz dessa forma, né? Agora, inclusive, na última semana, eu estive no CTG Batalha do Seival, em Candiota, onde houve um importante ato de reconhecimento a esse pessoal do grupo Vigília Olavo Salles, que foi protagonista na ocasião das enchentes aqui do Rio Grande do Sul.
Esse pessoal foi em loco lá para Guaíba, Guaíba e Eldorado, levaram seus barcos, levaram alimentos, cozinha de campanha, eles passaram lá semanas resgatando gente, animais, servindo comida. Olha, fizeram um trabalho heróico lá, como eles e outros tantos voluntários do Rio Grande do Sul e até de fora do estado ajudaram o nosso povo aqui. E a Câmara de Vereadores também fez a sua parte. Não custa lembrar que enquanto eu presidente, na ocasião das enchentes, eu mandei esvaziar um lado do plenário aqui, tirei todas as cadeiras e aqui nós fizemos um ponto de coleta de donativos naquela ocasião, juntando alimentos, roupas, enfim, doações, né, que vinham ao encontro da necessidade dessas pessoas que foram acometidas por essa terrível enchente. Mandamos muitas cargas de mantimentos para Pelotas, que também, né, sofreu, né, com as consequências da enchente, e também levamos mantimentos direto lá para Guaíba e Eldorado, onde estava essa equipe do grupo de vigília Olavo Salles, que continua existindo, não estão mais lá nesse ponto de controle, mas agora eles estão com um projeto do vigília itinerante. Então eles vão marcando posições, né, em locais que consideram estratégicos, com a finalidade de coibir o avanço desse terrível mal chamado MST. E além das pautas, né, relacionadas ao combate e à prevenção ao uso de drogas, como a gente já falou bastante aqui, que outros projetos do seu mandato, emendas, o senhor destacaria? Olha, nós temos aqui um projeto, a pauta principal, né, o carro-chefe do nosso mandato, até por compromisso que eu tenho com a nossa comunidade, são projetos que versem sobre a questão da dependência química. Políticas públicas que de fato contribuam com o avanço deste combate à drogadição, né? Não é combate ao tráfico, isso eu não faço. Quem se envolve com isso é a polícia. Eu não sou polícia, o meu papel é acolher aquela criatura que não aguenta mais sofrer. Aquele cara que jogou a toalha, que não sabe mais para onde correr, perdeu o sentido de viver. Esse que está lá dentro da valeta, eu vou lá e dou a mão para ele. Esse é o meu papel. Ao outro lado, quem faz é o Poder Judiciário e a polícia. Essa é a bandeira-chefe, né? E aí, dentro disso, né, existem outras tantas bandeiras que eu defendo, né, como, por exemplo, o combate ao MST e o respeito à propriedade privada. Isso não é uma vontade minha, é apenas uma defesa da Constituição Federal, que diz que a propriedade privada é asilo inviolável do indivíduo. Nela ninguém pode adentrar sem o consentimento do mesmo, salvo por flagrante delito, alguma emergência ou por mandato judicial. É o que diz a Constituição Federal. E a gente luta aqui pelo óbvio. Não pode invadir a casa de ninguém. Não pode. A tua casa, que tu comprou, que tu trabalhou, né, para construir, ou tu herdou do teu pai, ou que era dos teus avós, não importa. Cada família tem uma história e precisa ser respeitada. E a propriedade é sagrada. E a gente luta muito fortemente aqui na Câmara, com pronunciamentos, inclusive, contundentes, né, em defesa da propriedade privada, não só dos homens do campo, também da zona urbana, que já há movimentos da esquerda que, nesse mesmo sentido, de invadir propriedades urbanas. Se tu tem duas casas e mora numa, a outra tem que ter utilidade social, servir uma família que não tem. No meu entendimento é errado. Se tu tem duas casas é porque tu trabalhou para cumprir, né, para comprar, e usa o segundo imóvel como renda complementar. Tu aluga, tu faz alguma... é tua. Tu faz dela o que tu bem entender. Nós temos aqui em defesa de valores de pátria, civismo e liberdade, como, por exemplo, as escolas cívico-militares. A gente defende a manutenção desse programa. E aí, eu repito mais uma vez, não sou eu que estou dizendo, estou representando aqui o que o MEC disse. O MEC premiou as escolas cívico-militares de Bagé como as campeãs do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, os melhores indicadores da cidade. O prefeito fechou as escolas cívico-militares. Não tem como a gente silenciar quanto a isso. É impossível. As escolas que têm os melhores índices de aprovação no município inteiro. As escolas que têm o menor índice de evasão escolar.
Nós temos 61 escolas municipais, Bruna. Só 3 eram cívico-militares. Para que fechar? Eles não se elegeram com a promessa que governariam para todos? É contraditório. Se quebra a promessa de campanha que governariam para todos. Milhares de alunos, né, faziam parte desse programa aqui em Bagé, cívico-militar, e agora, de uma forma, ainda no meu entendimento, ilegal do prefeito, porque ele termina com um projeto instituído em lei aqui pela Câmara, pelo um decreto num canetaço. Ele deveria mandar para cá um projeto para revogar as escolas cívico-militares. Esse seria, no meu entendimento, a postura correta e responsável do atual prefeito Luciano Mainardi. Mas não, ele fecha as escolas cívico-militares sem ouvir a comunidade, sem fazer uma audiência pública, sem trazer as partes para esta conversa e principalmente desconsiderando a existência do parlamento, que foi o que criou em lei a escola cívico-militar e foi sancionada pelo antigo prefeito. Então, assim, no meu entendimento, é um show de horrores que está acontecendo, haja vista as promessas de campanha que diziam governar para todos, mas não. Na minha opinião, é uma decisão meramente política e ideológica. E após 2 anos de caso, o senhor foi eleito presidente do Legislativo. Vou lhe pedir para comentar um pouco sobre esse período, né? Os desafios de administrar a casa, os investimentos feitos e qual a avaliação o senhor faz da sua gestão enquanto presidente aqui da Casa Legislativa. Bom, essa parte é bem legal porque foi uma experiência que eu posso dizer que o povo me deu através do meu mandato, né? Que aí com a votação dos vereadores aqui de forma interna, como prevê a lei orgânica e o regimento interno do município, mas foi uma honraria que eu tive a oportunidade de viver que poucas pessoas na história de Bagé tiveram, né? Afinal, são centenas e centenas de vereadores, mas é apenas um a cada 2 anos se torna presidente. Eu me tornei presidente aqui com compromisso e a responsabilidade que eu trago comigo, né? Como meta de vida, fazer pelas pessoas aquilo que eu gostaria que fizessem para mim, né? Tratar os servidores da Casa Legislativa como eu gostaria que todo servidor público fosse tratado, né? Com respeito, com dignidade, com atenção e dando voz às pessoas, né? O meu gabinete enquanto presidente esteve aberto a todos os servidores da casa, não só aos concursados, mas aos cargos em comissão, aos terceirizados, o pessoal da limpeza, a tia do café, não importa. O meu gabinete era a porta aberta para todo mundo, para a gente tentar construir, né, de fato um ambiente de trabalho mais saudável, né, e salutar para todos. Eu tenho certeza que a gente conseguiu fazer isso, né? Eu deixei aqui, né, na condição de presidente muitos amigos, eu recebo o carinho das pessoas até hoje, né, onde me encontram, né, relembram episódios que nós vivemos naquela oportunidade enquanto gestor e servidores da casa, e sei também que deixei um legado de importantes investimentos aqui, como por exemplo a valorização dos servidores de carreira da Câmara, um aumento salarial de quase 15%, que não era dado aqui há cerca de 10 anos, que ninguém recebia um centavo de valorização aqui. Eu consegui na minha gestão, juntando aqui, economizando ali. Agradeço meu diretor da época, Roberto Retti, que me ajudou muito, um cara experiente, um homem idôneo, né? A gente conseguiu dar aumento aos servidores, a gente conseguiu fazer investimentos importantes, como por exemplo, valorização do vale alimentação dos servidores. Isso tudo muda a vida da pessoa. Claro. Ela leva esse recurso para casa, ela põe comida na mesa, ela faz um investimento na sua casa, ela vai fazer o que ela bem entender com essa valorização merecida que teve. Afinal, todo mundo precisa ser valorizado para ser incentivado a ofertar um trabalho ainda melhor à nossa comunidade. Nós conseguimos fazer aqui renovação da frota, né? Compramos 4 carros novos para dar condição aos vereadores estarem nos bairros perto das pessoas, né? Esse investimento que é feito, por exemplo, em automóveis, é justamente para atender os anseios da comunidade. Porque o vereador tem que estar lá na ponta no bairro, ouvindo o que o povo precisa. Ele precisa se deslocar até lá. Então a gente dá condição ao vereador trabalhar para ofertar e para ouvir e para se fazer presente em todos os cantos da nossa cidade. Isso foi para todos os vereadores, né? A gente uniformizou os servidores da Câmara, né? Assim padronizando aqui o nosso time super qualificado que temos. A gente conseguiu fazer aqui
reformas estruturais importantes, como essa sala que aqui estamos, foi toda reformada, construído banheiro novo. Nós construímos um banheiro com acessibilidade total aqui na Câmara, que nunca teve, né? A primeira gestão que se preocupa de fato em atender os deficientes físicos foi a minha. E ao qual a população tem acesso, né? E qual a população tem acesso. E outro dia eu conversava com um cadeirante aqui na frente, ele me disse, muito obrigado, presidente, porque o único lugar que um cadeirante tem para ir no banheiro aqui em Bagé, no centro da cidade, é na loja Pompeia. Agora nós temos a Câmara também para usar. E as pessoas usam esse banheiro aqui, acessível. Afinal, nós estamos aqui para isso, para servir a população, né? A reforma dos outros banheiros internos ali que estavam totalmente insalubres, equipamento, investimentos para TV Câmara, carro para TV Câmara, né? Tudo que a gente pode fazer, investimento em tecnologia, em investimento estrutural, a gente fez aqui. Inclusive está neste momento acontecendo uma importante obra aqui dentro do plenário Lígia Farinha Almeida, que vai aí sim trazer acessibilidade total à Câmara, porque hoje, se um vereador cadeirante se elege, ele não tem como tomar assento em nenhuma bancada, porque não tem acessibilidade. Muito menos subir lá na mesa diretora. A partir da conclusão dessa obra, terá como ele fazer isso, porque nós vamos instalar aqui 2 rampas elevatórias, uma que dá acesso às bancadas e outra que dá acesso à mesa diretora, tá? Com mais a reforma total da iluminação, cadeiras, memorial dos ex-presidentes e vereadores eméritos, a todo o investimento aí de cerca de R$400 mil, tá? Que foi feito também pela minha gestão. Quando eu saí já deixei licitado, inclusive deixei dinheiro em caixa para o atual presidente fazer o pagamento desta obra. São marcas que a gente deixa que atende os interesses da nossa população e qualifica ainda mais a Câmara de Vereadores para cumprir com as suas obrigações, que é legislar a favor da população bagense. E após 4 anos, apesar do seu candidato não ter vencido, o senhor foi reeleito com um total de 1.000 votos. A que fatores o senhor atribui esse aumento na votação, mesmo com a derrota no Executivo, e como vai ser o seu trabalho agora como oposição ao atual governo? Bom, eu sou muito grato à nossa população, né? Porque na primeira eleição fiz 681 votos e agora subi para 1.000 votos, ou seja, o meu trabalho surtiu efeito, né? E eu devo isso a todos os segmentos que eu venho atuando, né? Ao pessoal da direita, né, que reconhece a minha atuação como um defensor desses valores que eles acreditam, o pessoal do agro, né, está inserido nisso, mas principalmente a essas famílias que eu atendo, essas famílias que vivem a realidade da dependência química e precisam desse acolhimento e desse norte para restabelecer a sobriedade dessas pessoas afetadas por isso. É esse trabalho social, esse trabalho voluntário, esse trabalho de acolhimento, a gente vai ao encontro das pessoas, muitas pessoas vêm até a Câmara, muitas vezes nos chamam, a gente vai na casa levar uma palavra de esperança, né, de recomeço, e eu tenho certeza que foi esse trabalho, que foi a grande base da minha votação que garantiu a minha reeleição aqui na Câmara de Vereadores de Bagé. E agora, como opositor, né, eu preciso, por óbvio, fazer o meu papel. O que ocorre? A oposição é muito importante, Bruna. Não existe democracia sem oposição. Senão, né, se todo mundo concordar, se todo mundo pensar igual, todo mundo concordar, a chance de errar é muito maior. Então tem que ter o contraponto, tem que ter o contraditório, tem que ter a cobrança, a fiscalização, né? E isso nós vamos fazer aqui, já estamos fazendo. Acabei de vir da Rádio Pop Rock, onde pontuei várias questões que estão em discordância com o atual governo. Afinal, já estamos aí com 4 meses e eu não consigo enxergar nada na minha frente, a não ser uma nuvem de fumaça. Não tem uma ação média de asfalto, não tem escola militar fechada, casa de hospedagem fechada, ecoterapia, 43 crianças desassistidas há 4 meses. Imagina o retrocesso no tratamento dos autistas, que isso pode ser irreversível. Um retrocesso que pode nunca mais ser restabelecido. Isso é um crime, né? Então, essas pontuais questões nós vamos apontando aqui, cobrando, e vamos cobrar com coerência e com muita força a atual gestão para que cumpra suas promessas de campanha e não fique criando narrativas para justificar sua própria inoperância, né? Eles foram eleitos para resolver os problemas da cidade.
E chamou atenção, né, logo nas primeiras semanas de 2025, um pedido seu protocolado no Ministério Público de impeachment do atual prefeito Luiz Fernando Mainardi. Pedi para nos contar, né, e também para os nossos telespectadores, em que se baseia esse seu pedido. Esse pedido de impeachment que eu fiz, muitas pessoas consideraram prematuro, muito novo, muito cedo, enfim. As pessoas têm direito de pensar e interpretarem como quiserem, né? Só que a lei não tem esse entendimento. A lei não diz, pedido de impeachment tem que esperar 6 meses, não tem isso. Ou 1 ano. O pedido de impeachment pode ser no primeiro dia de governo, desde que o prefeito te dê as razões para te pedir. E o prefeito Mainardi me deu as razões. O prefeito Mainardi comete, até hoje, continua em ato contínuo, cometendo crime de responsabilidade, previsto no Decreto-Lei 201 de 67, onde no seu artigo 1º fala sobre os crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais. E qual é um deles? Deixar de executar a lei federal, estadual ou municipal. Como a casa de hospedagem está prevista em lei municipal, fechar a casa de hospedagem logo é não cumprir com lei municipal. Isso se enquadra no Decreto-Lei 201 de 76, no seu artigo 1º. Logo, o prefeito comete sim, e continua cometendo, crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade tu encaminha para o judiciário. Neste mesmo Decreto-Lei 201 de 76, no seu artigo 4, fala sobre as infrações político-administrativas do prefeito. Nesse caso, é o processo de impeachment, infração política-administrativa. Tu apresenta na Câmara, crime de responsabilidade, tu apresenta no judiciário, que em breve estou montando ainda, né, trazendo mais alguns elementos, e vai ser protocolado sim no Ministério Público este pedido, esta questão do crime de responsabilidade que vem cometendo o prefeito continuadamente. Não foi só lá no fechamento da casa, até hoje não abriu, as pessoas estão na rua. Agora eu recebi um relato de um filho de uma senhora que estava com leucemia, que foi para Porto Alegre, a família totalmente desassistida, infelizmente essa senhora faleceu, jovem, e o filho estava lá sem ter onde ficar. E aí tentou contato com a prefeitura, nem ambulância conseguiram, ou seja, um descaso absoluto. Então esse pedido de impeachment foi totalmente, legalmente, embasado nas regras da legislação brasileira. Acontece que nós vivemos num ambiente político, o prefeito Mainardi não elegeu maioria, mas construiu maioria, porque teve vereadores aqui que foram eleitos pelo bloco de direita, com a estrutura dos partidos de direita, né, que pularam da barca e estão abraçados no Mainardi. Essa é uma verdade, a cidade inteira sabe. A própria presidente da Câmara, ao receber o meu pedido de impeachment, o que ela fez? Arquivou. A decisão é política. No meu entendimento, a decisão totalmente errada dela. Né? Porque o mérito, o que ela diz? Qual é a justificativa do arquivamento? Ela diz que o meu pedido de impeachment não está em conformidade com as previsões da lei. Mas como não? Claro que está. Não é fazer uma coisa não pensada e não estudada. Né? Até porque neste momento não se discute o mérito. No meu entendimento, ela deveria ter colocado o pedido de impeachment à apreciação do plenário. Se fosse acolhido pelo plenário, aí sim se discute o mérito. O plenário acolheu, mas a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final entende por inconstitucional. Não faz sentido, arquiva-se. Nesse caso se arquiva. Mas não antes dela de ouvir o plenário ser arquivado como foi. Mas tá, é uma decisão política da presidente e eu respeito. Tá? Discordo totalmente, mas sou obrigado a respeitar. Só que o judiciário não age dessa forma. O judiciário com certeza vai acolher, vai pedir parecer. Eu vou apresentar ao Ministério Público, né? O Ministério Público vai acolher e vai com certeza apresentar denúncia ao Poder Judiciário, que vai aí rolar um processo que espero que seja feita justiça em defesa da população bagiense. Em 2024, né, durante uma audiência pública, o ex-prefeito Divaldo Lara referiu-se ao senhor como um nome forte para concorrer à prefeitura no futuro.
O senhor tem esse pensamento? Quais são os seus planos para a sua trajetória política futura? Olha, nós estamos construindo, né, a cada dia essa relação com a nossa comunidade, e eu sou bem ciente dos meus posicionamentos. Eu sei, me reconheço como um político de direita, né, e eu sei que o outro lado da moeda é contrário à minha participação na política. E a vida do político é assim. Pode observar, as maiores lideranças políticas desse país, Lula e Bolsonaro. O Lula é amado por um lado, é odiado pelo outro. O Bolsonaro a mesma coisa, é amado por um lado e é odiado pelo outro. E aqui em Bagé as coisas não são diferentes. O Maynard é amado por um lado e odiado pelo outro. O Divaldo a mesma coisa, né? Então eu sou claro, eu sou ciente dos meus posicionamentos. Agora, o que vai acontecer amanhã ou depois, se eu vou concorrer a prefeito, isso, né, seria muito prematuro eu ter dizer aqui. Eu acho que assim, ó, como profissional que tu é, né, como profissional que o nosso cameraman aqui é, todo mundo tem vontade e anseios de crescer no meio em que vive, né? Acho que todo político, né, que inicia como vereador, passa na cabeça dele galgar cargos mais importantes no futuro, né? Quem sabe uma candidatura a deputado estadual, quem sabe uma candidatura a prefeito, quem sabe uma candidatura a deputado federal, enfim, né? Bolsonaro foi vereador, né? O Maynard foi vereador, Divaldo foi vereador, e a maioria dos prefeitos, o Afonso Ram foi vereador, né? O parlamento municipal é uma escola que vai te abrindo caminhos, né? Conforme as tuas alianças políticas, conforme o teu crescimento pessoal, o teu preparo, né? E principalmente pelo teu relacionamento com a comunidade. Se as tuas ideias representam bastante pessoas, né, tu te torna aí um potencial candidato a um cargo mais importante, e amanhã Deus pertence, mas não é nada descartado que amanhã ou depois eu pense aí numa candidatura num cargo mais importante. Perfeito. E vamos chegando ao fim, então, a nossa entrevista, né? Lhe agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui conosco e lhe pedir para encerrar deixando uma mensagem aí para os nossos telespectadores. A mensagem que eu deixo é a seguinte: preserve sua vida, cuide da sua família, não desista daquele que porventura esteja vivendo um momento de conflito pessoal, seja ele com as drogas, seja ele emocional. Procure ajuda especializada. A vida não é fácil, né? Mas também é muito boa de se viver. E aqui na Câmara de Vereadores, a comunidade bagense tem um representante chamado Rodrigo Ferraz, esse que vos fala. Caso você precise de ajuda, conheça alguém, né, que sofra com algum tipo de vício, com a dependência química, me procure aqui na Câmara, entre em contato pelas nossas redes sociais, que a gente vai ao encontro da pessoa, oferece todo o acolhimento e toda a ajuda que a pessoa precisa. A Câmara de Vereadores está de portas abertas para toda a comunidade. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, o meu gabinete está à disposição. Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado pelos 1000 votos que me reconduziram a uma cadeira aqui no Parlamento bagense. Perfeito. Mais uma vez, então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Nós encerramos aqui, então, mais um Câmara Entrevista, esse com o vereador Rodrigo Ferraz. Continue acompanhando a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais!